Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui em casa, estou me recuperando, tá? Uma semana aí com dor na coluna, estou nos medicamentos, no anti-inflamatório, com massagem, tá? Mas vamos levando, tá? Joinha? Então vamos lá, pessoal. Olha só, aula de termologia. Vamos falar hoje sobre termodinâmica, tá? Só que é o seguinte, eu quero fazer a revisãozinha primeiro, né? É importante que a gente sempre... Aquela revisão que eu fazia no canto do quadro, eu sempre vou deixar uma página para a gente fazer a revisão, tá? Ok? Então, olha só. O que a gente viu? Trabalho, né? Como é que calcula um trabalho? Trabalho seria o quê? Tem uma relação com a quantidade de calor, mas vamos colocar aqui, ó. Primeiro trabalho é a pressão vezes a variação de volume, ok? Só que sempre lembrar que esse trabalho é sempre que for uma transformação isobárica, tá? Ó, sempre que for uma isobárica, tá? Opa, coloquei ΔU. Se tiver alguns erros hoje, vocês me desculpem, tá? Vamos arrumar aqui. É variação de volume, pode ser um U, cara. ΔV, né? Então, ó, somente quando a pressão for constante, tá? Caso, ó, se eu tiver um gráfico, pressão vezes o volume, onde o trabalho varia, ó, o volume varia, porque para eu ter trabalho, pessoal, o volume tem que variar, tá? Para ter trabalho tem que variar, porque eu posso ter expansão ou compressão. Você não tem trabalho se o volume não variar, porque se o volume não varia, o ΔV é zero, não tem trabalho, entendeu? Então, professor, numa isométrica ou isovolumétrica não tem trabalho, sim, porque não tem variação de volume, tá? Aí, caso ele vai do estado A, que eu coloquei até um ponto B, teve uma expansão, poderia ser uma compressão, o que você vai fazer para calcular o trabalho? O trabalho é numericamente igual a essa área. Tá vendo? Tá vendo? Então, na verdade, a área calcula qualquer tipo de trabalho. A pressão vezes variação de volume também é calculado pela área. Tá? Mas só que um caso específico é quando a pressão for constante, você vai usar trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Tá? Porque se eu tenho a equação que define esse gráfico, a área me dá o trabalho. Tá? Olha lá. Aí, ó, só para a gente lembrar, o trabalho pode ser positivo, como o trabalho pode ser negativo. Positivo quando você tem uma expansão do gás, ó, tá? E negativo quando você tem uma compressão. Compressão. Ok? E toda vez que tiver uma expansão, o gás realiza trabalho. Então, o gás realizou trabalho. E quando é uma compressão, um agente externo tem que realizar um trabalho sobre o gás. Então, ele recebe trabalho. Ó, fazendo uma revisão para a gente aqui, tá? Então, positivo quando tem expansão, negativo quando tem compressão, tá? Ok? Aí você tem a primeira lei da termodinâmica, né? A energia interna, vamos falar de energia interna primeiro. U, que é a energia interna, que é a soma das energias cinéticas de cada partícula, tá? 3 meios de nRT. Ó, aqui já mostra que a energia interna, ela está relacionada, aqui, ó, com o número de partículas, que é o número de mols, massa sobre a massa molar, e a temperatura. Tá? São dois fatores que influenciam na energia interna. Então, a energia interna ela é influenciada por coisas dentro do sistema, que é o número de partículas e temperatura, agitação de molécula. Né? Ok? Aí, ó, o que nós temos? Eu posso calcular a variação de energia interna, utilizando ΔU é igual a 3 meios de nRΔT. Tá? Lembrando que nRT poderia ser PV, então o ΔU, o nosso, perdão, seria
3/2 de PV. Pode ser calculado assim também, ó, não é? Porque PV é igual a nRT, tá? Lembrando que nós temos aqui, ó, se aumentar a temperatura do sistema, aumentou a agitação das moléculas, da energia cinética, tá? O que vai acontecer? Vai ter um aumento de energia interna. Você vai ter um aumento ΔU. Aí você vai considerar que esse ΔU seu seja positivo, tá? Caso diminua a temperatura, diminui a energia interna, no ΔU. Então, aí você considera ele negativo, conversão de sinal, tá? Importante para a gente é isso aí bastante. A primeira lei da termodinâmica é a quantidade de calor é igual ao trabalho mais ΔU, né? Lembrando que esse calor, ó, se eu pegar um recipiente aqui, ó, totalmente fechado, tá? Fechado. Então não tem como variar o volume, então não tem trabalho envolvido. E aí você tem, professor, como é que é esse negócio? Se não variar o volume, sim, cara, porque trabalho tem que ter uma força, que é ou o gás recebendo essa força, ou ele fazendo essa força, provocando um deslocamento, senão não tem trabalho. Aqui, ó, ele não vai deslocar, é indeformável esse recipiente. O que acontece? Quando você fornece calor para o sistema, essa energia vem de fora, aumenta a energia interna, porque aumenta a agitação das moléculas, tá? Então, quando você fornece calor a um sistema, teu Q é positivo, tá? Agora, se você pegar um sistema, ó, um outro recipiente, cheio de moléculazinha, tá? Não tem variação de volume desse recipiente. E você resfriar, né? Ele perder calor, aí você vai dizer que o calor dele é negativo, tá? Aqui o que acontece? Como não tem trabalho, a quantidade de calor é igual ao ΔU. Então, quando ele fornece calor, aumenta a energia interna, aumenta a temperatura. E nesse sistema hermeticamente fechado, quando ele resfria, que ele passa energia para o meio, que ele perde calor, diminui a energia interna, diminui a temperatura. Tá? É uma situação. Ok? Aí eu poderia ter também o seguinte, presta atenção. Então eu tenho o sinal quando ele recebe energia e quando ele perde energia. Esses são trabalho positivo, trabalho negativo. ΔU positivo, ΔU negativo. Q positivo, Q. Guardem o que representa cada sinalzinho desse, tá? Aí você poderia ter uma diabática, né? Uma diabática, ó. Então essa aqui, deixa eu só concluir, representa a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Entra a quantidade de calor do sistema, né? Pode realizar trabalho e variar a energia interna, tá? Ok? Agora, se você pegar uma situação, ó, uma diabática, aqui não teve trabalho, ó, trabalho nulo, porque não teve variação de volume. Então, aqui a quantidade de calor foi igual à energia interna, a variação de energia interna. Entendeu? Porque eu zerei isso aqui, ó. Ok? Agora, isso quando não tem trabalho. Professor, e quando é que não tem trabalho? Quando você tem uma isocórica, né? Ou isovolumétrica, né? Ó, entendeu? Não tem variação de volume, então não tem trabalho, tá? Eu tenho que analisar essa situação. Agora, se for uma adiabática, ó, uma adiabática. Aqui é uma situação que não troca calor com meio. A quantidade de calor é igual a zero agora. Não recebe e nem perde calor com meio. Tá? Aqui é uma situação que funciona assim. Ó. Você tem um êmbolo aqui. Ó. Um êmbolo, tá? Aí eu vou colocar um gás lá dentro. Você tem um gás aqui dentro. Ó, tá? Não tem troca de calor com meio, tá? Então, o que acontece agora? Você pode afirmar, de acordo com a primeira lei,
se você zerar a quantidade de calor, o teu trabalho, ele vai ter sinal contrário à sua variação de energia interna, tá? Se de repente o gás empurra o êmbolo para cima, ele realizou o trabalho. Ó, aí, nesse caso, o trabalho foi positivo. Cara, mas é o seguinte, se ele não está trocando calor com o meio, e ele expande, o único jeito é tirar a energia dele mesmo. Entendeu? Ele está fazendo força para empurrar o êmbolo, então ele vai perder energia. Então o que acontece com a energia interna dele diminui. Aí teu ΔU passa a ser o quê? Negativo. Tá vendo? Por quê? Porque ele resfriou. O único jeito de uma diabática de ele realizar trabalho é o sistema resfriando. Agora, se fosse o contrário, ele comprimindo, aí ele recebeu o trabalho. Quando você comprime, que você aplica uma força aqui, ó, aí é o contrário, tá vendo? Aí o gás vai ser comprimido. Aí o trabalho vai ser negativo. Né? Mas espera aí, você está passando energia para o gás. Então esse gás vai ganhar energia. Então vai aumentar a energia interna, vai aumentar a energia cinética, vai aumentar a temperatura. E se aumenta a temperatura, você tem um aumento de energia interna. Então você tem um ΔU positivo. Isso no caso da compressão. Tá? Então sempre lembra assim, ó, se não está trocando calor com o meio e o gás está empurrando o êmbolo, o que está acontecendo? Ele tem que tirar energia de algum lugar. Então ele tira energia dele mesmo. Aí ele resfria, porque ele perdeu energia. Ele realizou o trabalho. Tá? E aí quando você é comprimido, o gás é comprimido, ele recebe trabalho do meio. Então ele está recebendo energia do meio. Então ele aquece. Então quando ele é comprimido, o trabalho é negativo, e quando ele aquece, ΔU é positivo. Tá? Então você viu? Eu não preciso fornecer calor para aumentar a temperatura do gás. O que pode acontecer? Ele pode receber trabalho. Entendeu? Ele recebe trabalho e a temperatura dele também aumenta. Então, se eu quero aumentar a temperatura de um gás, não é só fornecer calor. Você pode realizar trabalho sobre o gás. Joia? Então, vamos lá. Próximo. Aí eu deixei aqui alguns exemplos para revisão, tá? Não é da apostila ainda. Vamos lá? Ó. É uma transformação cíclica. Pessoal, só dele falar cíclica, sai de A, vai em B e volta em C. Por ser cíclica, não tem variação de temperatura do teu sistema. Então, não tem ΔU. Lembra disso. Por quê, professor? Porque o ΔU é 3 meios de NR ΔT. Se não tem ΔT, você não tem ΔU. Tá? Então, você não tem variação de energia interna. Então, já elimina, elimina e elimina. Tá? E aí, você tem um ciclo. O ciclo está no sentido, né? Nesse sentido, ó, horário. Então, o trabalho vai ser positivo, tá? Do ciclo, ok? E como é que se calcula esse trabalho? Poderia calcular o trabalho de AB, BC, CA, né? Mas por ser um ciclo, calcular a área interna. Essa área seria a área de um triângulo, né? Não é isso? Qual que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A base de 1 a 5 é 4. E a altura dele vai de 200 a 600, é 400. Dividido por 2, né? Então a área vai dar 400 por 2, 800. Mas se a área deu 800 é porque o trabalho foi positivo pelo horário, 800 joule. Tudo no sistema internacional, então a unidade é joule. Newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, e metros cúbicos. Então tudo no sistema internacional de unidade. Então aí ele colocou isso em notação científica, não tem variação de energia interna no meu ciclo, e o trabalho é de 800 joule, 8 vezes 10 ao quadrado. Ok? Próximo. Ó, aqui eu coloquei essa questão, turma, só para a gente fazer análise de sinal, mas na verdade a análise de sinal é análise de teoria. Cara. Então vamos pensar comigo lá. Ele pediu para a gente analisar com sinais positivo ou negativo na tabela, e no final a gente calcular o trabalho, tá? Primeiro ele falou para a gente analisar de A até B.
Vamos colocar o sinal lá? Vamos lá. O que está acontecendo de A até B? Né? Nós temos de A até B, o volume está aumentando. Então, você tem uma expansão, vai de 1 até 4. Então, eu vou dizer que aqui teve uma expansão. Ó, né? A pressão é constante, então ela é isobárica. Foi, né? Isobárica. Professor, não entendi por que isobárica. No volume 1, a pressão é 10. No volume 4, a pressão continua sendo 10. Tá? Ok? Então, vamos lá. Turma, se você pegar isobárica, você tem lá P, V sobre T, isso é igual a NRT, né? PV sobre T é igual a NR, onde NR é uma constante. Aí você escreve P0, V0, T0 é igual a P1, V1, T1, tá? Se você cancelar a pressão, você tem que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Ó. E o que a gente percebeu por ter uma expansão, então você teve um aumento de volume. Então, com certeza ali, você tem um aumento de temperatura, cara. Ó. E eu aprendi que se aumentar a temperatura, aumenta a energia interna. Então, você tem um aumento de temperatura. Então, você tem um ΔU positivo. Tá? Então, seu ΔU é positivo. Tá aqui. Ok? Aí nós temos que quantidade de calor é trabalho mais ΔU, né? Certo? Se eu isolar o ΔU, eu não vou ter que o meu ΔU vai ser a quantidade de calor menos o trabalho. Ou poderia pensar assim, ó, presta atenção aqui, ó, olha como que eu posso matar um outro sinal aqui, ó. Ó, teve expansão, o teu trabalho foi positivo e aumentou a temperatura, então ΔU é positivo. Então, com certeza, teu calor também é positivo, tá vendo? Então, você pode colocar assim, ó, calor positivo, tá aqui é trabalho, né, mesma coisa que trabalho, e o teu ΔU é positivo, né? Para o seu ΔU ser positivo, uma outra forma de pensar. Para um trabalho ser positivo, então vocês concordam que esse Q, a quantidade de calor que entra, tem que ser maior que o trabalho realizado para esse valor dar positivo? Entendeu? Então aí quer dizer o seguinte, está entrando mais calor do que está realizando o trabalho. É isso que está acontecendo. Tá? Então o sistema está recebendo calor positivo, está realizando o trabalho e ainda sobra energia para aumentar a energia interna. Então entrou energia no sistema, realizou o trabalho e ainda sobrou energia para aumentar a energia do sistema, aumentar a energia interna. Tá? Agora de B a C. Ó. De B até C é esse aqui. Ó. Então o que está acontecendo? O volume não muda, né? Tá vendo? O volume é sempre 4, tanto para o B como para o C. Então aqui você não tem trabalho, ó, porque não expande o gás e não comprime o gás. Ele nem realiza trabalho, nem recebe. Então não tem trabalho, tá? Aí seria uma isovolumétrica, isocólica ou isométrica. Posso dizer, quantidade de calor é igual a trabalho mais ΔU, né? Como não tem trabalho, posso dizer que a quantidade de calor que entra no sistema, o que vai acontecer? Vai variar a energia interna. Isso, ó. Tá? Agora vamos analisar o sinal. Você lembra que eu falei para vocês que para calcular a temperatura, uma relação no gráfico, não é só o produto PV? Por quê? Você pode fazer assim, ó, se PV é igual a nRT, quem é a constante nesse caso? A constante deixa eu ver aqui, é o volume, né? Então, mas é pressão e volume, tá? Isso aqui é uma constante, isso aqui não se altera. Só, ó, vou analisar a temperatura, tá? Então, a temperatura é só você calcular o volume PV. Porque tanto em B como em C, o NR é igual.
Então, pelo produto PV, eu posso analisar a temperatura. Então, o produto aqui vai ficar 4 vezes 10. Ó, PV. O produto aqui vai ser 4 vezes 40. Então, vocês concordam que a temperatura em C é maior que em B? Porque o produto foi maior, né? Então, nós estamos aumentando a temperatura quando ele vai de B até C. Quando aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Tá vendo? Aumentou a energia interna. Então, aumentou a energia, teve um aumento de energia interna. Então, seu ΔU foi positivo. Como a quantidade de calor é igual ao ΔU, se o ΔU é positivo, o calor também é positivo. Então, nessa situação, tudo é positivo, né? Não temos trabalho, porque não tem variação de volume. Ó. E o seu não tem trabalho. Oh, caramba! E o seu trabalho também é positivo. Professor, por que não tem trabalho? Porque não tem variação de volume. Porque o ΔV é zero, tá? Aí de C até A. Você viu que de C até A não temos nada constante? Não tem nada constante, cara. Então não tem, não é isobárica, não é isotérmica, tudo está variando ali. Mas o que eu posso perceber? Que o volume está diminuindo. Foi de 4 para 1. Então você tem um volume diminuindo. Tá? Então se o volume está diminuindo, você tem um ΔV negativo, então você tem um trabalho negativo. Então está tendo uma compressão. Então você tem o trabalho negativo. Ó. Tá? Então eu sei que o trabalho é negativo. Pronto. Né? Agora se eu pegar um trabalho negativo, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Analisar o produto PV 4 vezes 40 e aqui dá 1 vezes 10. Você viu? Ó? 4 vezes 40 dá 160, aqui 1 vezes 10. Então a temperatura também diminuiu. Se a temperatura diminui, teu ΔU é negativo. Tá? Como a quantidade de calor é o trabalho mais ΔU, se o teu trabalho é negativo, o teu ΔU é negativo, então o teu calor só pode ser negativo também, né? Você está somando no negativo com negativo, também dá negativo. Então aqui todos são negativos. Cara, essa é a parte mais complicada para o aluno. Porque o lance do sinal, não é um sinalzinho, não. Representa uma teoria, cara. Então é importante. Se tiver que assistir isso aí 2, 3 vezes, assistam. Tá? Que essa parte é muito importante para a gente. Isso aí é toda a teoria, praticamente, da primeira parte de termodinâmica. Tá? Ok? Vamos lá? Aqui é aquele. Deixa eu calcular. É isso aí, né? Aí, se eu quisesse calcular o trabalho, é só calcular a área interna, né? Calcular a área interna, que é a área de um triângulo. No ciclo é anti-horário, daria um trabalho negativo, ó, daria até para ver. Ó. Como é um ciclo, o trabalho do ciclo, se eu quisesse, é negativo, né? Tá vendo? Porque está no sentido anti-horário. A área interna me dá o trabalho. Base 4 vezes a altura, que é 30, só que 30 vezes 10 a quinta, cuidado lá em cima, ó, 10 a quinta Pascal, dividido por 2. Aí você calcula a área do ciclo, que te dá o trabalho do ciclo. Joinha? Próximo. O diagrama PV, a evolução de determinada quantidade de um gás, desde o estado 1 passando pelo estado 2, chegando finalmente em 3. Essa evolução foi realizada muito lentamente, de forma tal que todos os estados intermediários 1, 2, 3 pode considerar que o gás esteve em equilíbrio termodinâmico. E ele quer uma relação entre essas temperaturas. Tá? Pessoal, é uma curva, não é uma isotérmica, tome cuidado. Uma isotérmica é quando as temperaturas são iguais. E lembra que a gente acabou de ver aqui? Ó, se eu quero uma noção de temperatura, isole a temperatura. Então, a temperatura é PV sobre NR. Lembrando que o NR é uma constante, que é o mesmo gás. Então, a temperatura depende do produto PV. Se você pegar o produto PV aqui vai dar 35
vezes 1. Ó. Se eu pegar o produto aqui, aqui vai dar 3 vezes 10. Se eu pegar o produto aqui, vai dar 6 vezes 5. Ó. Tá vendo? Aqui vai dar 6 vezes 5, o produto dá 30. Aqui o produto dá 30 e aqui dá 35. Maior produto, PV, é a maior temperatura. Então, a temperatura de 1 é maior que a temperatura de 2, porém, a temperatura de 2 é igual à temperatura de 3, que é o mesmo produto. Então, essa partezinha aqui passou a ser uma isotérmica, tá vendo? Tá? Então, T1 é maior que T2, que é igual a T3, né? Então, alternativa B, tá vendo? Então, cuidado, de repente, PV é uma curva. Cuidado, cara, tá? Pode ser uma isotérmica, uma diabática. Então, tome cuidado. De 1 até 2, está com a cara de uma diabática. O produto PV é diferente. E de 2 até 3, o produto é igual. Então, ali você tem uma isotérmica. Ok? 4. Não falamos de ciclo de Carnot ainda, não tem problema. É um gás ideal, que a gente já viu que tudo que a gente está estudando é para um gás ideal. E a gente vai analisar o ciclo de Carnot sem se preocupar quem é o ciclo de Carnot, tá? Só as transformações. Na compressão adiabática, onde é que está essa compressão adiabática? Tá? Ó, aqui você tem uma... Só isso que eu preciso do ciclo. Uma isotérmica. Aqui é isotérmica. PC é adiabática. É porque isso aqui, o ciclo de Carnot, ele é composto dessas transformações. E aqui também é adiabática. Tá, gente? Vai ver já. Ó. Então, nós temos aqui duas isotérmicas e duas adiabáticas. Esse é o ciclo de Carnot. A gente discute daqui a pouco. Só queria saber essas curvas. Então, a temperatura de A é igual a de B, certo? De B é maior que a de C, porque o produto PV é maior. Né? De C é igual a de D, tá? E a maior temperatura em A, que é o maior produto PV, tá? Na compressão adiabática, é aqui, ó. Uma diabática onde o volume está diminuindo, compressão adiabática, tá? Primeiro, ele está indo de uma temperatura menor para maior. Professor, como é que eu vejo isso? Pelo produto PV. Então, na compressão, está aumentando a temperatura. Ele vai de uma curva de uma isotérmica T2 para T1. Professor, eu posso afirmar que T1 é maior que T2? Com certeza. Quanto mais longe tiver essa curva, maior vai ser a temperatura. Tá? E a temperatura de A é igual a de B, certo? Né? Então, ele está indo de uma temperatura menor para maior, porque o produto PV em A é maior. Aumentando a temperatura, você tem um aumento de energia interna. Seu ΔU vai ser positivo. E ele diz que a energia interna do gás diminui. Falso. Na expansão isotérmica, vou mudar a cor. Azul. Bom, na expansão isotérmica, expansão aqui, de A até B. Tá? Aqui, primeiro foi de D até A. Na expansão isotérmica, AB. O gás recebeu o calor, vamos lá, se é isotérmica, a temperatura é constante. Então, você não tem ΔU, lembra? Então, todo calor que entra no sistema realiza trabalho. Certo? Por quê, professor mesmo? Porque a quantidade de calor é trabalho mais ΔU. Ó. Se você não tem ΔU, quantidade de calor igual ao trabalho, tá? Então, vamos lá. O gás recebeu calor, vamos lá ver então. De A até B, o volume aumentou. O volume aumentou. Quando ele vai de A para B, cai a pressão, mas o volume aumentou. Então, o trabalho foi positivo.
Como a quantidade de calor é igual ao trabalho, então o Q também é positivo. Tá? Ó, AB, cai a pressão, mas o volume aumenta. Então, o volume aumentou, o trabalho positivo, Q positivo, ele recebe calor. Então, verdadeiro. Tá? Na expansão adiabática, no trecho BC, se é uma adiabática, quantidade de calor trocada com meio vale zero. Né? Onde temos que o trabalho é menos ΔU, que tem sinais diferentes. Aí a temperatura diminuiu. Primeiro, vamos lá, vamos pensar assim primeiro. É adiabática. E ele passou de B para C, então ele foi de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Então, a temperatura diminuiu. Mas eu quero pensar assim numa situação correta. Se não troca calor com o meio e ele expande, ele arruma energia da onde? Entendeu? Então ele tira a energia dele mesmo para realizar o trabalho, para expandir. Quando ele tira a energia dele mesmo, a temperatura cai, ΔU fica negativo, para um trabalho positivo. Tá? Então a temperatura diminuiu? Verdadeiro. Só de olhar a curva, de 1 para T2, foi de uma isotérmica de maior temperatura para uma isotérmica de menor temperatura. Então o sistema resfriou. Tá? E toda vez que você tem uma expansão adiabática, o sistema resfria. Tá? Na compressão isotérmica, CD. Então, mesma situação. Se é uma isotérmica, temperatura constante. Então, não tem ΔT. Se não tem ΔT, não tem ΔU. ΔU zero. Se o ΔU é zero, né? Quantidade de calor igual ao trabalho. Então, dá para perceber que nessa situaçãozinha de C até D, ó, você aumentou a pressão e diminuiu o volume. Então, o teu trabalho é negativo. Então, o teu Q também é negativo. Porque os dois são iguais, quantidade de calor igual ao trabalho. Se o trabalho deu menos 100, o Q também dá menos 100. E Q negativo quer dizer o quê? Que ele perde energia, né? Que ele perde calor, né? Então, a energia interna do gás diminuiu? Não. Ele não tem variação de energia interna, né? Se é uma isotérmica, a temperatura é constante, não tem ΔU, quantidade de calor é zero, então não tem variação de energia interna, certo? Ok. Na compressão isotérmica, a energia do gás diminuiu, né? Na compressão isotérmica, deixa eu ver aqui, na isotérmica, não tem temperatura constante, não tem variação de energia interna, certo? Uhum. Então, falsa, né? Na 16, a transformação cíclica, porque ele sai de A, vai para B, B, C, C, D, D, A, né? Ele atinge novamente o equilíbrio térmico antes de reiniciar o novo ciclo. Isso. Ele volta para a mesma temperatura, tá? Então, a verdadeira é 2, 4 e 16, né? Um ficou falsa, porque a temperatura aumenta. E no 8, por ser uma isotérmica, você não tem variação de temperatura, então não tem variação de energia interna. Ela não diminui, ela não tem variação, né? Aí você recebe trabalho, não é isso? E aí você perde calor, né? É isso que está acontecendo, tá? Você está recebendo um trabalho, só que essa energia não fica no sistema, ela dissipa, tá vendo? Então, quer dizer, se a energia não fica no sistema, não tem como aumentar a energia interna. Essa é a sacadinha, tá? Ok? Então, e a segunda lei da termodinâmica, olha só, ela diz algumas coisas aí, tá? A primeira lei também está sempre embutida junto com a segunda lei. Ela diz o seguinte: o calor não flui espontaneamente do corpo mais quente, ó, ele vai sempre fluir, perdão, ele sempre flui do mais quente para o mais frio, tá? Então ele não pode fluir num processo espontâneo
pôr a temperatura menor para uma temperatura mais alta. Nós já vimos calor, né? Se você pegar um corpo A e um corpo B, onde a temperatura de A for maior que a temperatura de B, o calor espontaneamente passa do mais quente para o mais frio, segundo a lei da termodinâmica. Num processo espontâneo, ele sempre vai passar do maior temperatura para o menor. Tá? Ele nunca vai passar do menor para o maior num processo espontâneo, mas pode ocorrer. Tá? Na geladeira ocorre isso. Ele tira de dentro que está mais quente e joga para fora que está mais frio. Mas aí tem que ter um motor trabalhando ali, ó, realizando um trabalho. Tá? Mas de uma forma espontânea, sempre do maior para o menor. E num ciclo, tá? O que vai acontecer? Nunca você vai ter um aproveitamento 100% da energia. Tá? Aqui eu represento aqui uma máquina térmica de acordo com a segunda lei. Ó. Entra uma quantidade de calor que a gente chama de fonte quente no sistema. Uma parte ela vai realizar trabalho e a outra parte dessa energia ele vai dissipar para a fonte fria. Tá? Então eu posso escrever dessa forma aqui. Ó. A quantidade, sempre o Q é a fonte quente, o Q1, tá? Ó. E o Q2 a gente considera a fonte fria. E uma parte de energia realiza o quê? Trabalho. Tá? Então aqui você tem uma caldeira, fonte quente, Q1, tá? Realiza um trabalho, ó, movimentando as correias, e uma parte desse calor é dissipada para o meio, que é um Q2. Tá vendo? Por exemplo, um carro é um exemplo de uma máquina térmica, né? É a queima do combustível, liberando energia, que é a fonte quente, tá? Lá no cilindro, vou comentar sobre isso, tá? Olha lá, a gasolina, então ocorre uma pequena explosão, libera energia, que lá é a fonte quente, que vai movimentar o meu carro, vai realizar um trabalho, e se você chegar perto do motor, ele está extremamente quente, ele está liberando energia para fora, que está mais frio, para a fonte fria. Tá? Então, Q1 é igual trabalho mais Q2. Tá? Não existe rendimento 100%. Tá? Não existe você falar que todo o calor que entra no sistema realiza trabalho, porque sempre vai haver uma parcela de energia perdida. Tá? Ok? Aí, ó, potência, que a gente vai falar de máquinas, é trabalho sobre tempo. Trabalho, a unidade é joule, tempo é segundo, e joule por segundo é watts. Tá? Watts é Sistema Internacional de Unidade. E rendimento é a energia útil. Ó, como é que eu posso calcular um rendimento? Ó, ele já colocou aqui, ó, trabalho sobre a fonte quente. Um rendimento vai ser o que eu aproveito da energia que entra, que é a fonte quente. Ó, isso aqui. É o quanto eu aproveito da energia que entra no sistema. Tá? É dado em percentual, né? Mas aí eu posso fazer o seguinte. O trabalho, olha isso aqui, não é Q1 menos Q2. Então eu posso substituir lá. Ó. Q1 menos Q2 sobre Q1. Então temos que o rendimento, Q1 sobre Q1 é 1, menos Q2 sobre Q1. Ó. Então é uma forma de calcular o rendimento também. Tá vendo? O único jeito de eu zerar, de eu ter um rendimento 100%, era zerar esse termo aqui. Ó. Tá? Q1 não existe divisão por zero. Né? Seria Q1 igual a zero. Mas aí você está dizendo, não está entrando em energia no sistema. Então, como é que vai realizar trabalho? Ou Q2 zero. Tá? E Q2 zero não teria que liberar energia do sistema, não teria atrito, não teria nada disso. Você teria um rendimento 100%. Tá vendo? Aí não existe, né? Não existe rendimento 100%. Tá? Então, eu posso calcular trabalho por Q1 ou 1 menos Q2 sobre Q1.
Isso é um rendimento, tá? Eu coloquei aqui uma situação que é chamada ponto perpétuo. Cara, o cara diz assim, que isso aqui seria um rendimento 100%, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um ímã. Experimenta, ó, norte-sul, e uma bolinha de metal. Então, a bolinha de metal sobe, ganha energia potencial gravitacional, transforma em cinética. Quando ela chega bem aqui, ó, o ímã puxa, ela sobe. Aí ele cai. Aí ele fica aí para sempre. Cara, você não pode ter atrito, vai perder energia, tá? Ela não vai conseguir voltar. Aí é uma situação ideal. Aí é o rendimento 100% de um motor, cara. Mas imagina uma situação que isso aí vai ficar para sempre. Não existe atrito com ar, atrito já com as peças, entendeu? Dissipa energia na forma de calor. Então isso aí não existe. Não existe rendimento 100%, tá? Aí é o seguinte, aí o ciclo de Carnot, você guarda sempre assim, ó. É o maior rendimento de uma máquina, porém menor que 100%. Quando você diz menor que 100%, tá? É um rendimento sempre menor que 100%. Mas é uma situação ideal, viu? De rendimento máximo, maior rendimento. E para eu ter uma máquina operando dessa forma, você teria que ter duas isotérmicas com duas adiabáticas, tá? E aqui ele explica o que eu vou comentar com vocês lá. Então, quando você pega o ciclo de Carnot, duas isotérmicas e duas adiabáticas. De A até B, a gente viu ali, o volume aumenta numa isotérmica. Então, aqui é uma isotérmica, expansão isotérmica. Tá? Aí de B até C é uma adiabática, uma expansão adiabática, não troca calor com o meio. De C até D, o que está acontecendo aqui? Ela está comprimindo, uma compressão isotérmica, não é isso? Ok? E aí ela volta lá no mesmo estado. Aí ela passa de uma temperatura menor para uma temperatura maior e volta no ponto A. E essas duas aqui de A a D, você está vendo aqui, ó, não tem troca de calor com o meio. De BC e de DA não tem troca de calor com o meio, são as adiabáticas. E AB e DC são as duas isotérmicas. Então, se você quiser uma situação de ciclo, né, de um rendimento maior possível, teria que ser o ciclo de Carnot. Tá? E quando você usa o ciclo de Carnot, você pode fazer a situação 1 menos Q2 sobre Q1. Você pode afirmar no ciclo de Carnot que o Q2 sobre o Q1 é igual a T2 dividido por T1, tá? Então eu poderia, isso aqui, ó, para o ciclo de Carnot, tá? Ó, Q2, que é a fonte fria, dividido por Q1, que é a fonte quente, lembrando que Q1 sempre vai ser maior que Q2, que é a energia que entra, tá? T2 é a temperatura menor, T1 é a temperatura maior. Onde eu poderia escrever que o rendimento de um motor operando de acordo com o ciclo de Carnot seria T2 dividido por T1. Maior rendimento seria de acordo com o ciclo. Tá? Maior rendimento, porém menor que 100%. Tá? Ok? E aí, para a gente encerrar, turma, eu coloquei, deixa eu ver, 3 questões teóricas da apostila. Agora é da apostila. Tá? Ó, então, vamos lá. Eu não lembro a página, cara. Tá? Não lembro, não. Tá? Na apostila, tá? É lá na parte de termodinâmica. Continuando a questão 6. Ele quer a relação da variação de energia interna e do trabalho. Quando ele vai de A, de 1 até 2 por A, de 1 até 2 por V e de 1 até 2 por C. Primeiro, todos saem de uma mesma temperatura, o mesmo PV, e terminam na mesma temperatura, PV, que o PV é igual para todos, tá? Então, o que eu tenho? Você não tem variação de temperatura, então. Não tem variação de temperatura nessa situação, né? Então, você não tem ΔU, cara.
Ó, você não tem, né? Ok? Não, perdão, você tem temperaturas iguais. Espera um pouquinho, né? Espera aí, perdão, que não é delta. Tem que falar de temperatura. Espera aí um pouquinho. Não é delta. Vou analisar a temperatura. Espera aí. Ó, o PV inicial é igual ao PV final, certo? Então, quando você vem por 1, você sai da temperatura 1 vai até a temperatura 2. Quando você sai por B, você vai da temperatura 1 para a mesma temperatura 2. E quando você vai por C, você sai da mesma temperatura 1 e chega até a temperatura 2. Então, a temperatura 1, que ele sai, são iguais, né? E aí, a temperatura que ele chega, o PV é igual para os dois também, tá? Então, todos têm a mesma temperatura inicial e todos têm a mesma temperatura final. Então, todos têm a mesma variação de energia interna, porque a variação de energia interna depende da variação de temperatura. Então, ΔUA igual a ΔUB, que é igual a ΔUC. Ó, tá? Mesmo produto PV, tanto por A, por B, por C, inicial, e o mesmo produto PV por A, B ou C e final. Então, a mesma temperatura inicial é a mesma para final para todos, então ele sofre a mesma variação de temperatura nessa situação. Então, ΔTA igual a ΔTB, que é o mesmo que ΔTC, então a mesma variação de energia interna, C, né? Vamos lá. Ó. Ok? Então já dá para a gente eliminar ali, né? Ó. Igual, então elimina, elimina e elimina. E agora chuta, não, tô brincando, chuta não, né? Aí o trabalho, cara, você vai ver pela área, né? Tá vendo? Quando ele vai por A, a área é só essa aqui, ó. Por que mesmo, professor? Porque quando ele vai de um do ponto até esse, não tem variação de volume. Então a área é só isso aqui, ó. Ó. Então essa é a área quando ele vai por A, tá? Quando ele vai por B, ó, será que eu separo, cara? Pera aí, ó. Quando ele vai por B, é isso aqui, ó. Então a área, ó, é tudo isso, ó. Quando ele vai por B, tá? Quando ele vai por C, ó, ele vai daqui até aqui. Quando ele desce, não tem trabalho. Então é só essa área aqui, ó. Tá? Aqui é B e aqui é C. Então dá para perceber que a menor área é o A, depois é o B, depois é o C. Então, se a área de C é maior que a área de B, que é maior que a área de A, então o trabalho C é maior que o trabalho B, que é maior que o trabalho A. Então temos trabalho C maior que B, que é maior que A. Então a alternativa correta, a alternativa A, tá? Ok? Então A é só, sempre a área é o que está para baixo, tá? Então quando um vai para o A, não tem variação de volume, então não tem trabalho. Ele só tem trabalho na horizontal, então aquela área de baixo. Quando ele vai de B, você pega um trapézio. E quando ele vai de C, você pega um retângulo que dá uma área maior, está mais alto, tá? Ok? E aqui, em algumas máquinas térmicas operando em ciclos, a gente só estuda máquinas que operam em ciclo, retira energia da forma de calor de uma fonte, transformando integralmente em trabalho. Não existe isso. Não existe rendimento 100%. Falso. Não existe transferência de calor de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura, segundo a lei da termodinâmica. Verdadeiro. Os refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor do sistema de menor temperatura para o maior temperatura, que é o caso da geladeira, tá vendo? Mas lembre que não é uma forma espontânea, mas vai energia do menor para o maior, de dentro da geladeira para fora. Então essa aqui também é verdadeira. Eu vou marcar uma aula, vou explicar para vocês os cilindros do carro, né? Tá? E o refrigerador. Uma aula específica para isso, ok? Então 2 e 3 são respostas corretas, a alternativa D. E a questão 8 é uma geral de termologia, né?
Vamos lá, 0,1. A dilatação térmica é consequente do aumento do número de partículas. Não, cara. Se você pegar uma barra aquecida, não está aumentando o número de partículas. Você está aumentando o número de vibrações das moléculas. Né? Então, a primeira, falso. A máquina de Carnot é uma máquina térmica ideal, correto, cujo o ciclo é composto por 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, correto. O rendimento dessa máquina é o máximo possível, trabalhando entre 2 fontes, fonte quente e fonte fria. Exato, tá? Definição completa da máquina de Carnot, ciclo de Carnot, tá? 4. A pressão do gás é uma consequência do número de colisões das moléculas com as paredes do recipiente e da velocidade com que as partículas colidem com essas paredes. Verdadeiro, né? Já comentamos sobre isso, né? A pressão deixa eu pôr aqui, PV é igual a nRT, né? Então, a pressão seria nRT sobre o volume, né? Então, se não entra molécula, não sai molécula, você não está mudando de recipiente dentro de um recipiente, o N é igual, o R é igual e o volume é igual. Então, a pressão fica ligada à temperatura. Tá? Aumenta a temperatura, aumenta a energia interna, as moléculas se movimentam com mais velocidade, aumenta a energia cinética e colide com mais força. Se eu aumentar o meu N, que é o número de moléculas, que é a massa sobre massa molar, aumenta o N, aumenta a pressão. Também é uma situação. Então, eu posso aumentar a pressão, né? Colocando mais moléculas, aumentando a temperatura do sistema, ou diminuindo o volume, né? Que pressão e volume são gradientes inversas. Então, afirmação verdadeira, né? Ok? 8. Calor é energia em trânsito, correto, que um corpo pode armazenar. Não se armazena calor. Lembra? Calor é energia que passa de um corpo para o outro, energia viajante, devido a uma diferença de temperatura. Então, o corpo não armazena calor. Eu não tenho calor. Tá? Ok? Então, falso. Temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das moléculas. Verdadeiro. 16. 32. Um gás ideal é aquele que permanece no estado gasoso, independente da pressão e temperatura no qual está submetido. Um gás real pode se comportar como um gás ideal quando submetido a altas temperaturas, correto, né? As moléculas se afastando, se movimentando, e pressões altas, não, baixa pressão. Considero elas mais afastadas, se movimentando com mais velocidades. Altas temperaturas e baixa pressão, tá? Então, 32 é falso, ok? Turma, mantenha o foco no objetivo, centraliza a força para lutar, utiliza a fé sempre para vencer. Pessoal, até mais. Amanhã eu não trabalhei em casa com o Meet, tá? Amanhã a gente vai trabalhar com o Meet. Aí vocês vão me dando força. Eu não sei como é que mexe, não. Sempre a Malu mexe para mim, tá bom? Até amanhã vai ter uma aula de mecânica. Aí a gente trabalha junto. Gente, boa noite e até mais.